Amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Como sempre falamos, o nosso programa não é um programa, ele é uma mentoria de 1 hora, ele é um treinamento de 1 hora, porque sempre temos alguém aqui entrevistado do desenvolvimento humano ou do mundo empresarial, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal é aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Bem-vindo ao sucesso! O nosso programa hoje tem o patrocínio de Instituto Pimentel de Alta Performance Humana e Consultoria Empresarial. Há 25 anos no mercado, desenvolvendo empresas e pessoas. No Instituto Pimentel, nós ministramos cursos, palestra, treinamento, processo de coaching, mentoria e consultoria empresarial. Estamos aqui para desenvolver a sua empresa, para desenvolver os seus colaboradores. Venha para o Instituto Pimentel, venha para o sucesso e bem-vindo ao sucesso. O nosso programa hoje, nós vamos entrevistar Roberto Silva. Ele é palestrante e treinador de inteligência emocional. Antes de eu apresentar ele e mostrar ele para vocês, que vocês já estão vendo aí, vai aparecer agora na tela. O Roberto Silva começou sua jornada como agente de desenvolvimento, como terapeuta integrativo, com formação em programação neurolinguística, PNL, hipnose, mesmerismo, reiki. Hoje ele promove palestras corporativas e treinamentos comportamentais, ajudando um número maior de pessoas na superação de seus limites e na conquista dos seus sonhos e de suas metas. Que é isso que nós falamos aqui no nosso programa. Sempre temos alguém do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Por quê? Você, como empresário, você precisa cuidar do ser humano. Você, como empresário, precisa cuidar de você. Você precisa ter inteligência emocional, equilíbrio emocional para o dia a dia. Não é fácil o dia a dia de um empresário. Todo mundo pensa que é fácil. Não é fácil o dia a dia do empresário. São muitas responsabilidades. E através da hipnose clínica, da PNL, do reiki, dentre outras ferramentas, você consegue equilibrar seu corpo, sua mente, junto com o lado empresarial. Então hoje nós vamos falar muito sobre esse tema. E o tema hoje do nosso programa é como superar limites e atingir os seus objetivos, que é muito importante. Você precisa atingir seus objetivos. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade, muito feliz por estar aqui com vocês. Vamos bater um bate-papo bem agradável e bem inspirador e bem transformador, viu, pessoal? Olha isso, bem transformador, ou seja, para você se transformar. Eu posso falar para vocês, por experiência própria, hoje eu sou master em programação neurolinguística, e realmente a programação neurolinguística, ela dá uma mudada na sua vida. É o manual do cérebro, vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui para vocês entenderem, entendeu? Porque você sabe usar seu cérebro corretamente? Como é que andam os seus resultados? Quando cai uma caneta no chão, como é o seu comportamento quando essa caneta cai no chão? Você, empresário, quando o funcionário não atinge uma meta, quando o funcionário chega atrasado, qual é a sua reação? Quando o funcionário coloca um atestado de 15 dias na sua empresa, qual é a sua reação? Então você precisa estar preparado emocionalmente, psicologicamente e como empresário. Que aí no programa do Mundo Business nós já falamos muito aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Meu amigo Roberto, primeira pergunta, como começou a sua trajetória profissional na área do desenvolvimento humano? Adel, bem colocada essa pergunta, porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque a minha experiência... Fique bem à vontade no nosso programa, hein? A minha experiência foi bem interessante, porque antes de eu ser um agente de desenvolvimento humano, eu era representante comercial, trabalhava com vendas. E uma das queixas que eu tinha muito naquela época era a dificuldade em cumprir minhas metas. E uma pessoa falava em meta, você se tremia todo, né? Tremia todo, né? E era aquela correria de cumprir metas. E eu tinha essa dificuldade. E alguém me falou assim, Roberto, por que tu não faz um curso de hipnose? Para tu melhorar a tua comunicação, de repente, você fazendo curso de hipnose, você vai melhorar as tuas vendas. E eu fiz aquele curso. Não tinha a menor pretensão de ser um hipnoterapeuta ou de trabalhar nessa área. Mas quando eu fiz o curso de hipnose, foi uma virada de chave para mim. Porque eu entendi que a minha dificuldade em não cumprir as metas era justamente, além da timidez, era também um alto nível de ansiedade. E aquela minha ansiedade, com certeza, era percebida pelo meu cliente e as vendas não aconteciam como eu queria. E naquele curso de hipnose, eu tive essa clareza mental e a partir daí eu tive esse insight, né, esse desejo de ajudar as pessoas a passar por sua dificuldade, superar seus limites, assim como eu passei a superar os meus a partir dali. Não, é importante.
Olha a importância de você primeiro se conhecer, né? E lembra quando eu falei no começo do programa sobre o manual do cérebro? Estamos usando uma expressão assim sobre a PNL. Um manual do cérebro. O celular não tem um manual? Não tem um manual? Então o cérebro vai ter um manual aqui agora no nosso programa, que é a PNL. Foi o que ele fez, ele passou a se conhecer, não é isso, Roberto? Exatamente. Ele passou a se conhecer. Quando você passa a se conhecer, se torna muito melhor a sua vida, porque você consegue automaticamente, um exemplo, uma crise de ansiedade, você consegue controlar através da programação neurolinguística e através da hipnose clínica também, tá certo? Eu fiz hipnose clínica, mais de 100 horas de treinamento de hipnose clínica, exatamente, e você citou o mundo empresarial que você estava como consultor, né, comercial. Eu tenho uma consultoria empresarial há mais de 25 anos e eu preparo as empresas. Eu deixo as empresas preparadas. Aí quando eu saía, passava 6 meses, 1 ano, eu recebia a ligação do empresário. Eu, como profissional que recebo por aquilo, era bom. Mas eu falei, mas não é justo para a empresa. Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Aí eu fui preparar as pessoas. Como é que eu fui preparar as pessoas? Eu comecei a treinar as pessoas. E as pessoas me faziam pergunta, André, você é coach? Você aí? Não. Ah, tá, pensei que fosse. Aí eu falei, eu vou fazer os treinamentos. Aí eu fiz coach, master coach, praticante em PNL, Enneagrama, hipnose clínica, dentre outros treinamentos. Por quê? Para poder entender de pessoas. Você entende de pessoas? Como é que anda seu casamento? Como é que anda seu relacionamento? Como é que anda o relacionamento? É o familiar, com os filhos, com a esposa, com o marido, com a sociedade. Como é que está sendo o seu comportamento? Porque tudo repercute dentro do seu resultado. Resultado de saúde, resultado financeiro, resultado profissional. Quando você não está com a mente muito bem preparada. Não é isso, Roberto? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, o autoconhecimento. É onde tudo começa. Para você mudar as pessoas, causar transformação nas pessoas, primeiro você causa em você mesmo. E foi o que aconteceu, como o André falou, fez vários cursos no intuito de ter o autoconhecimento para capacitá-lo a levar essa mensagem para mais pessoas. Aconteceu comigo também. Eu comecei a partir dali, do curso de hipnose, fazer vários cursos de reiki, de programação linguística e outros cursos que me capacitou e me trouxe clareza e um desejo enorme de levar essa mensagem para mais pessoas. Porque até então eu só trabalhava no 1 a 1. Em consultório, né? O famoso corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E de alguns anos para cá, eu tive esse desejo de levar essa mensagem para mais pessoas. Foi quando eu me programei para dar palestras em empresas, né, no mundo corporativo, e realizar treinamentos comportamentais, levando para mais pessoas essa mensagem de transformação, né, que é muito importante. É exatamente isso. Você precisa se conhecer. Muitas vezes, você está em uma reunião e começa a lhe dar pânico. Você está em uma reunião, começa a lhe dar ansiedade. Você está em uma reunião, aí começa você se perder. Mas quando você se conhece, quando você se conecta, quando você volta para dentro de você mesmo, tudo se transforma. Então, por isso que eu falo sempre, o nosso programa aqui, ele é um treinamento de 1 hora, ele é uma mentoria de 1 hora. Depois vocês vão assistir no YouTube, segue lá, André Pimentel, sucesso no YouTube, dê seu joinha, porque quanto mais pessoas esse programa chegar, o YouTube vai entender que é de grande valia para todos. Se inscreva no nosso canal, compartilha, no Instagram, André Pimentel, sucesso. Dúvidas, manda recado para a gente através do nosso DDD 85 99959 8754. Manda para a gente sugestão de programa, dúvida de programa, porque esse programa aqui ele é feito para você. Nós queremos que você tenha sucesso. Por isso que o programa é foco e sucesso. Porque se você tiver foco, automaticamente você vai alcançar o sucesso. Não é isso, meu amigo? Com certeza. E para que você atinja seus objetivos, uma coisa fundamental é você desenvolver a resiliência. A resiliência é algo que eu digo assim, é primordial para que você tenha, para que você consiga alcançar seus objetivos. Porque o que é resiliência? A resiliência é a capacidade que nós temos de sofrermos uma pressão e mesmo assim mantermos a nossa integridade. Algumas pessoas pensam que ser resiliente é aquela pessoa que está sempre cedendo ou está sempre de alguma forma deixando de impor a sua opinião, mas não. Resiliência é uma capacidade, é uma habilidade humana. E você, mesmo sofrendo de adversidades, situações que poderiam, em outro caso, deixar você travado, não. Você é como o bambu, né? O exemplo do bambu, ele cede, mas não quebra, não rompe.
Mesma coisa a resiliência, é você passar pela dificuldade e conseguir ir em frente muito mais fortalecido do que antes. Quando eu ministro palestra, nos cursos, treinamento, eu falo que isso é uma definição minha. Resiliência é a arte de levar sola no lombo e superar. Não é? É mais feito por aí mesmo, viu? É a arte de levar sola no lombo e superar. Sim. Mas, ó, lembre-se, você foi preparado para ter sucesso, você foi preparado para ser feliz, você foi preparado para alcançar grandes resultados. Se hoje não está acontecendo, não culpe a sociedade, não culpe o governo, não culpe pessoas, culpe a você. Isso é autorresponsabilidade. Você precisa cuidar da sua vida. Por que você não está alcançando o resultado e seu vizinho está alcançando o resultado? Por que seu vizinho comprou um carro novo e você não compra? Por que seu vizinho reformou a casa e você não consegue? Tem algo que de você, que ele está fazendo que você não está fazendo. Aí as pessoas falam, mas meu vizinho, um dia me mandaram um recado no WhatsApp, você falou porque o vizinho alcança, mas meu vizinho faz coisa errada. Eu digo, não faça. Graças a Deus você descobriu, mas eu estou falando das coisas certas, entendeu? Mas é exatamente isso. Existe um caminho, existe uma linha reta de ser seguido. O sucesso, ele foi feito para todos, não foi feito por André Pimentel nem por Roberto Silva. O sucesso foi feito para todos. Agora, eu sou um ex-menino de rua. Eu comecei minha vida aos 8 anos de idade, já falei várias vezes aqui no nosso programa, vendendo jornais e bombons. Dos 8 aos 18 eu perambulei pela rua, vendendo tudo que você podia imaginar. Tá certo? Bombons, chocolate, tudo dentro dos ônibus. Quer dizer, aos 18 anos eu era um semi-analfabeto. Por que eu transformei a minha vida? Foco e sucesso. Foco e sucesso. Entendeu? É porque vocês precisam entender isso. Aí as pessoas falam assim, mas André, é muito difícil. Mas lógico. Um campeonato de futebol, ele começa em janeiro e ele acaba em dezembro. Ele não encerra em fevereiro não para ser campeão, é em dezembro que ele encerra. Então você tem que jogar várias partidas. Isso na nossa vida profissional e pessoal é a mesma coisa. Você joga várias partidas no transcorrer da sua vida. E aí, como você vai se preparar? Alta performance e conhecimento leva você a alta performance, é exatamente o que vai levar você aos grandes resultados. Roberto, o que motivou seguir esse caminho? Foi o que me motivou. Você já falou, né, que você estava como consultor empresarial, representante comercial, mas me fala mais um pouco sobre isso. Esse foi o principal motivo da minha motivação, foi justamente ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, como eu superei as minhas, né? E você falou uma coisa bem interessante, que é a autorresponsabilidade, não culparmos os outros pelos nossos resultados. E eu sempre digo assim, nós somos responsáveis pelos nossos resultados. E nós criamos a nossa realidade. Então, as suas atitudes, seus pensamentos, a forma como você vê o mundo é que vai criar a tua realidade. Então, a autorresponsabilidade é um passo fundamental. E eu percebi isso me motivou bastante, porque eu via muitas pessoas reclamando, né? O governo, os pais, né? O que os pais falaram para ele, o que, enfim, ela sempre tem uma desculpa para não alcançar seus objetivos. E percebendo isso, eu tive esse desejo de ajudar mais as pessoas nesse sentido. Né? De levar as pessoas uma mensagem de autoconhecimento, uma mensagem de esclarecimento, para que elas mesmas entendam que elas são criadoras dos seus resultados. Se você não está bem, você criou essa realidade. Se você está bem, claro que você também criou essa realidade. Então tudo depende da forma como você se coloca no mundo, como você se projeta, quais são as suas palavras, quais são os seus pensamentos. Seus pensamentos, seus diálogos internos, aquela conversinha que nós sempre temos. O famoso DI, né? É isso, aquela conversinha que você sempre tem. Será que essa conversa que você tem com você mesmo, ela é positiva, ela é negativa? Será que você fala assim, isso é difícil para mim, eu não consigo? Ou então isso é só para quem tem dinheiro, isso é só para quem estudou, para quem é doutor, né? E assim, sempre se colocando numa posição abaixo. Exatamente isso, exatamente. Tem aquele desenho animado que o boneco lá falava assim, ó céu, ó terra, né? Ó céus, ó dor, né? É exatamente isso. Quando você, ao invés de você estar ultrapassando obstáculos, você para no obstáculo, é como se você fosse um corredor, né? De atletismo, de obstáculo. Você vê que ele pula, ele corre, ele pula 1, pula 2, pula 3, pula 5 e chega lá e é campeão. Como é que está a sua corrida? Você está começando a correr. Quando você chega num obstáculo, você está ultrapassando ele ou você está reclamando? Quem foi que colocou esse obstáculo aqui? Que dificuldade. Eu tenho que parar para pegar. Eu vou dar a volta. E aí, todo mundo passando. Todo mundo passando. Ou seja, você vai ser o último. Então isso, as pessoas falam, às vezes, vocês que fazem muitos treinamentos, têm uma filosofia de vida. Não!
Eu aplico na minha vida. É importante. E eu aplicava isso na minha vida sem eu saber o que eu sei hoje, tá? Ah, Eu vou usar um termo assim, sorte que as pessoas usam. Eu já usava lá 30 anos atrás sem eu saber do que eu sei hoje. Porque de 15 anos para cá que eu fui estudar tudo isso. Mas eu já aplicava. Por quê? Porque a única alternativa que eu tinha na minha vida, eu vindo de uma família pobre, era eu alcançar os grandes resultados. E aí, ó, eu corria. Entendeu? E eu corria, eu lutava, né? Trabalhava, dava resultado. E a percepção de estar fazendo a coisa certa. Exatamente. Porque quando você está fazendo, você diz, opa, isso aqui tem uma fórmula, opa, isso aqui está dando certo. Eu tenho uma frase no Instituto, Roberto, que eu falo sempre assim, torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Exatamente. Porque quando você se torna imprescindível dentro de uma empresa, ninguém quer lhe perder. E se alguém lhe perde numa empresa, o concorrente lhe pega. Com certeza. Ok? Você é imprescindível. Como é que você está hoje? Na época da pandemia, já falei também aqui em outros programas, eu fiz muito processo de coaching e mentoria. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, André, a pandemia acabou com o meu emprego, eu perdi meu emprego. Aí eu perguntava assim, a sua empresa fechou? Não. Eu falei, então me explica. São quantos funcionários lá? 30, 40, 50? Foram demitidos quantos? 5. Olha só. Eu digo, por que você foi demitido os outros? Não, redução de despesas. Eu falei, mas por que você foi escolhido e não foi escolhido o João? Aí eu sou bem claro disso. Por quê? Porque ele está dando resultado ao longo do período que ele está lá e você não estava dando resultado. No primeiro momento as pessoas às vezes diziam, não, mas eu fazia, eu acontecia. Eu digo, não, porque se você fosse imprescindível, você estava na empresa até hoje. E tem pessoas que passaram por esse processo comigo, que hoje estão em empresa, e ele diz, André, eu aplico hoje isso, e você tinha razão. Então é isso que nós queremos falar para você. Não é filosofia, é assertividade. Aqui tem uma pessoa que experiente, que no final ele vai passar os contatos dele, ele, inclusive tem uma palestra que ele vai dar agora, vai ministrar agora no começo de setembro, ele vai, aqui em Fortaleza, ele vai falar para vocês, participem. E outra coisa, é gratuita. Gratuito. Aí as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para reclamar, né? Quais as principais ferramentas você utiliza nas suas palestras e treinamentos? As principais ferramentas que eu utilizo é a PNL, que é a programação neurolinguística, né? Eu utilizo muito a abordagem da inteligência emocional. Importante. Né? Porque a inteligência emocional é fundamental para você saber administrar suas emoções. Porque de repente as pessoas querem, eu tenho que controlar minha raiva, eu tenho que isso. Não, você não tem que controlar de forma assim mais intensa, você tem que administrá-las, porque essas emoções são importantes, todas elas. E toda emoção tem a sua intenção positiva. Uma raiva tem a intenção de te levar para frente. O medo tem a intenção de te proteger. Só que muitas vezes essa emoção ela não é adequada naquele momento. Quando você era criança, ao atravessar, você tinha medo de atravessar, você era criança. Mas quando fica adulto com esse mesmo medo, esse medo já não é mais adequado. Tem que haver aí uma ressignificação. E eu utilizo muito essa linguagem, né, de você saber administrar essas suas emoções, como você ter um diálogo interno positivo e de como você ter foco. Né? O nome do programa é Foco Sucesso, né? Foco. Onde é que você está focando a tua atenção? Tem um pressuposto da PNL que diz que tudo que você colocar atenção, aquilo tende a aumentar, tende a ficar maior. Então, se você coloca a tua atenção nos problemas, o que é que vai acontecer? Os problemas vão aumentar. É por isso que muitas vezes você está com vontade de comprar, vamos supor, você quer comprar um carro, não uma marca de um carro. Aí você fica pensando naquele carro, de repente começa a aparecer na tua frente, o meu carro ali passando. Por quê? Porque você está com foco naquilo, aquilo começa a aparecer na tua frente. A mesma coisa são os problemas. Se você começa a pensar só no problema, ele aumenta. Então o que é que eu aconselho muitas pessoas a fazerem? É você, ao invés de focar no problema, você vai focar nas possíveis soluções, que são infinitas. Existem muitas soluções. Mas quando nós estamos tão focados naquele problema, que a nossa visão fica turva e você não consegue ver na frente as possíveis soluções. Então, ao invés de ficar todo tempo, meu problema, meu problema, né? Você fica abraçando o problema para você, né? Minha situação financeira, isso. E você fica sempre preso naquilo, você não consegue enxergar o que está além. Então, você colocar o foco aonde estão as possíveis soluções. Essa é a solução, essa é a saída para você realmente sair deixar de estar travado na vida e alcançar os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas. Né? Então, isso é importante. Eu uso muito, André, essa linguagem, né, esses mecanismos para levar as pessoas a esse conhecimento. Né? Eu falo muito também sobre esse assunto. Nós temos dentro
do nosso corpo, da nossa mente, o remédio e o veneno. Quem é que vai ganhar? Quem mais você alimentar. É quem mais você vai alimentar. Você está alimentando mais o que dentro de você, o veneno ou o remédio? Pensa nisso. O Roberto ele falou exatamente aqui. Se você coloca o foco, bom, pronto, você tem uma luz que é móvel, uma lanterna. Uma lanterna. Se você botar a lanterna no foco e abrir a lanterna, ela vai expandir, né, aquele foco. O foco está no problema ou na solução? Lembre-se, existe uma regra chamada 10-90. 10 é o problema e 90 é a solução. Se você está o tempo todo nos 10, você não vai resolver o seu problema. Você não vai resolver. Você tocou num tópico também que você falou, as pessoas falam assim, eu tenho um problema. Pense bem, eu tenho um problema. Que frase, né? Eu tenho. Se você tem, esse problema é seu. Você vai ficar com ele para sempre. Verdade. Eu não uso a expressão problema na minha vida. E quando acontece, eu mudo rapidamente. Se existe uma solução, vou falar de problema. Aconteceu um problema, eu chamo de uma demanda que eu tenho que resolver. Isso. Eu não uso a expressão problema. Porque as pessoas chegam e dizem assim, eu tenho um problema. Quem foi que lhe deu esse problema? Não, foi o João. O João disse que eu tenho esse problema. E você aceitou, mas ele falou. Então pegue o problema. Esquece. Ó, conhece aquele negócio de você faz assim, ó, sacudir para um lado e para o outro, quando vier, sai do lado. Deixa passar. Lembre-se, eu já falei, você foi programado para ter sucesso e felicidade. Todo mundo quando nasce, já falei também nos nossos programas aqui, todo mundo quando nasce, 0 dia de vida na Terra, nasce milionário. Por quê? Você nasce em um hospital, público ou particular, você vai para um berçário, você se alimenta, quando você sai de lá, você sai de um carro particular ou aplicativo, você vai para dentro de uma casa, tem um berço para você, tem leite para você, tudo pronto. Você fica bilionário, você é bilionário quando nasce. Agora, no transcorrer da caminhada da vida, você vai ou transformando aquilo para maior ou para menor. Entendeu? Porque quando você nasce, o recado já está dado. Você já nasceu milionário, você é feliz, você tem sucesso. E no transcorrer da vida, as pessoas vão mudando. E essa mudança é que é muito perigosa. É aí que você tem que refletir. Hoje, como se encontra a sua vida hoje? Amorosa? No seu bolso, a sua carteira, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua saúde. Como é que se encontra tudo isso hoje? A André está com um problema aqui, está com um problema ali, vai lá e resolve. Nós temos um treinamento no Instituto Pimentel que é Jornada para o Sucesso. O seu futuro começa agora. Show. São 330 tópicos sobre inteligência emocional, como você realmente alcançar os grandes resultados. Já nós vamos lançar ele nas redes sociais, aí as pessoas falam assim, mas treinamento é caro, mas consultoria é caro. Caro é você perder o emprego, caro é você perder a empresa, caro é você não ter sucesso, caro é você estar dando pedaladas na vida. Isso sim é caro. Isso sim é caro. Transforme os seus resultados. E o conhecimento vai levar você aos grandes resultados. Eu garanto isso para vocês. Roberto, fale um pouco sobre a inteligência emocional e como ela contribui no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Esse tema é fantástico. É fantástico. A inteligência emocional, ela hoje está presente em tudo que você for hoje, tem a inteligência emocional. E ela faz parte da gente. Nós temos uma inteligência emocional. E se não soubermos administrá-las, nós vamos ter resultados indesejáveis. Na verdade, não tem fracasso nem sucesso, né, André? Existem resultados. Somente. Né? Resultados. Aí, dependendo do teu comportamento, dos teus pensamentos, das tuas crenças, você vai gerar resultados desejados ou indesejados. Depende de você. E a inteligência emocional está muito presente nesse contexto, porque ele vai te ajudar a você galgar passos maiores na tua vida a partir dessa compreensão, desse entendimento, de se autoconhecer, entender suas emoções, administrar suas emoções. O André falou uma coisa interessante sobre a criança, sobre o nascer, né, sobre o crescer da criança. Interessante que as nossas crenças, a maioria delas, começam lá na infância. Né? Tanto as crenças possibilitadoras como as limitantes. E a maioria estão no nível inconsciente. 95% está no nosso inconsciente. Está dentro do inconsciente, né? Inconsciente. E você tem resultados indesejados e não sabe por quê. Fica se perguntando, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mas se você for fazer uma busca, se você fazer um auto introspecção e ver, você vai perceber que tem muitas crenças que te limitam, que deixam você travado na vida.
E as crenças, é um assunto também bem interessante, André, que está dentro do contexto, é que elas é responsável por quase 90% dos nossos resultados. Se você acredita que pode, já dizer Harry Ford, né? Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, também você não pode. Você está certa, né? Você está certo. Então, quais são as minhas crenças, né? Dentro dos meus treinamentos, eu sempre faço dinâmicas que ajudam a pessoa a identificar, a trazer clareza, a trazer para nível consciente as suas crenças limitantes e transformá-las em possibilitadoras. E existem várias formas, duas formas das crenças se instalarem. Uma é por repetição. Aquilo que eu fico escutando o tempo todo dos meus pais, dos amigos, dos professores, né? Na primeira infância, escuta, e aquilo virou uma verdade para mim. E a outra forma é o alto impacto emocional. Né? Você passou por um trauma muito forte e aquilo virou uma crença para você. Lá na infância você é adulto, totalmente travado, por quê? Porque lá na infância você teve aquele problema lá, foi instalada aquela crença que na vida ancorou, adulta, né? Justamente, ancorou, criou uma ancoragem e você está travado naquilo. E para sair, meu amigo, tem que ter esse autoconhecimento, tem que buscar realmente, e se não conseguir sozinho, procura a ajuda de um profissional que vai te ajudar nesse processo, né, de autoconhecimento, de ressignificação dessas questões. O que nós falamos aqui no nosso programa o tempo todo é sobre o autoconhecimento, e você procure um especialista. Você precisa procurar um especialista. Porque quando você procura um especialista, tudo se transforma, tudo é mais rápido. Tá certo? Você não perde tempo. Então, é como o Roberto falou. O Roberto chegou e falou aqui, né? Então, o que é que acontece na crença limitante? É quando você passa por algo e você ancora aquilo em você. Agora, isso aqui eu vou carregar pro resto da vida. É como se você arrumasse, é como se você pegasse na rua uma pedra bem grande e botasse debaixo do seu braço e fosse caminhar agora com essa pedra. Uma pedra de 50 quilos debaixo do braço. Uhum. Qual a necessidade que você tem? Só porque você tropeçou nela. Isso. Não é isso? É. Aí você diz, não, agora que eu tropecei, eu vou pegar essa pedra, botar no meu colo e vou caminhar pro resto da minha vida. E o que é que vai acontecer? Você não vai chegar a lugar nenhum, além de sofrer bastante. Aconteceu o problema? Aconteceu. Pronto, vai lá e resolve. É bem simples a conta. A conta ela é bem simples. Aconteceu um problema, você vai lá e resolve. Certas pessoas dizem assim, André, eu tenho uma deficiência. Os termos, né? Uhum. Começa a ancorar, eu tenho uma deficiência, eu tenho um problema, eu não consigo realizar, eu não isso. Está tudo ancorado dentro de você. É aquela pedra de 50 quilos. E você vai carregar o resto da vida. Quando você conversa com um terapeuta, com um profissional competente, ele começa a lhe mostrar, é como se fosse um GPS, né? Isso. O GPS, você não coloca lá? Ó, eu quero ir para o programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Aí ele entra nessa rua, sai na outra, sai na outra. Aí você não segue. Sabe o que é que ele fala? Refazendo a rota. E ele não reclama. Ele refaz a rota. Refaça a sua rota. Porque quando você refazer a sua rota, vai se tornar tudo mais fácil. Agora, o refazer rota, às vezes as pessoas também falam assim, porque vocês querem vender curso, treinamento. Não, tem de graça na internet. Vai ter uma palestra do nosso amigo Roberto, agora no começo de setembro, gratuitamente. Ok? Participa, refaça a sua rota. Como é que está a sua vida hoje? Em todas as áreas, espiritual, sentimental, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com seus filhos e assim sucessivamente. Como é que se encontra? Tá bom? Opa, mantém e pode melhorar. Tá ruim? Pode melhorar. Refazendo a rota. É bem simples, né? É bem simples. Uma comida que você botou muito sal, quando você fizer a segunda vez, você diminui 50% já. Vai dar certo. Ficou um pouco salgado. Na outra que você fizer, diminui 75%. Porque uma hora você vai acertar. Não pode continuar na mesma pegada errada. Que aí realmente você não vai alcançar os resultados, não é isso? Isso, exatamente. O que são crenças limitantes, nós falamos agora, e como elas se instalam em nossa mente. Como é que elas instalam na mente das pessoas realmente? Nós já comentamos aqui, mas dá uma explanação para a gente aí, Roberto. São duas formas principais, né? Duas formas que elas se instalam. A primeira dela, como já falei, é a repetição. De tanto você escutar, né? De tanto você escutar os seus pais falarem assim, rapaz, dinheiro é difícil de ganhar. Tem aquela velha expressão, né? Dinheiro não dá em árvore, né? Ou então o rico não vai para o céu. Enfim, todas essas afirmações que nós escutamos, de tanto nós escutarmos,
aquelas informações vão ficando gravadas no teu inconsciente. Né? Dinheiro é difícil de ganhar, tem que trabalhar muito, tem que ralar, tem que suar bastante para ganhar dinheiro. Aí você tem a vida adulta com dificuldade de ganhar dinheiro. Outra pensa muito interessante também é de não merecimento. Você não se acha merecedor. Por mais que você trabalhe, por mais que você invista, por mais que você se esforce, você não alcança os objetivos. Porque lá dentro está rodando uma informação no teu disco rígido que você não merece aquilo. Aí você realmente não consegue, porque você é remar contra a maré, de verdade. Então essas crenças se instalam dessa forma. De tanto ser repetido, você acredita. Aquela velha história, né? Uma mentira falada 1000 vezes, elas viram uma verdade. Então aquilo foi tão repetido tantas vezes que você passou a acreditar e virou uma verdade absoluta para você. Né? A outra forma também é a crença, aquela crença profunda, né? Aquela que é com alto impacto emocional, com forte impacto emocional. É uma criança que foi abusada, ou então uma fobia, por exemplo. A fobia é um exemplo, né? Você aprendeu a ter fobia porque foi um impacto emocional. Uma pessoa jogou uma barata em cima de você, você ficou tão assustado com aquilo. A barata, né? a barata é o quê? Tem o quê? Umas 20 toneladas. Pois barata, é, né? pois a pensou? Tem uns 20 metros, uma barata e 20 toneladas, né? Não é coisa desse tamanho. Mas era um medo que não é um medo, não é algo lógico. Mas a fobia, né, as crenças realmente não são muito lógicas, não. Você acredita em coisas que na maioria das pessoas não acreditam. Entendeu? Então, assim, ela se instala dessa forma. Quando há um forte impacto emocional, aquela crença se instala muito mais rápida e vai a nível profundo. Né? Nós chamamos de crenças porque tem três níveis, né? Tem as crenças superficiais, tem as crenças intermediárias e tem as profundas. As superficiais são aquelas, né? Você tem medo, a tua mãe, né? A chinela emborcada. Quem já passou por isso? Tem uma chinela emborcada, tem que desemborcar, porque tem perigo, tem medo da mãe morrer, né? Aquela crença que não pode passar debaixo de uma escada. Essas são as crenças superficiais, que muitas vezes atrapalham, mesmo sendo intermédias, mesmo sendo superficiais, elas causam um certo desconforto e atrapalham muitas pessoas. Né? E tem aquelas intermediárias, que são as repetidas, né, as repetições, e tem as profundas, que é por alto impacto emocional. Essa é um problema, né? É. Ela entra e você... Porque, lembre-se, quando você compra um celular, aí a pessoa lá, o vendedor fala assim, você não quer colocar um antivírus, não? Ah, não? Ou não aí. Não é? É uma sugestão, né? É. É uma sugestão. Você não quer colocar Aí, olha, começa as sugestões. Mas vamos lá. Então, se você colocar um antivírus, evita o quê? O que é que evita? Que vírus entre. Ok? Então, isso acontece com você. Porque quando, é o que ele falou aí, você vem numa programação, lembre-se, você pode mudar a sua programação a qualquer hora. Essa é boa notícia. Você pode mudar a sua programação a qualquer hora. Qualquer hora você pode mudar a sua programação, assim você queira, ok? Porque se ficar ó céus ou terra, não vai conseguir. Você precisa realmente entender isso aqui que o Roberto acabou de falar, sobre essas crenças limitantes. Alto impacto emocional, ok? Bom, já aconteceu, é alto impacto emocional, já aconteceu, ok. Pronto, se refaz, refazendo a rota. Entendeu? Então, isso é algo muito importante que o Roberto falou aqui. Do YouTube, volta, assiste, até você aprender. Tá certo? Porque eu já joguei futebol, muito tempo, e eu já me machuquei várias vezes. Por isso eu parei de jogar. Não. Jogador de futebol, quando se machuca, impacto, um forte impacto emocional, né? Ele faz o quê? Ele vai pro DM, que é o departamento médico, faz um tratamento, às vezes de uma semana, às vezes de um ano, mas ele volta em alta performance. Você está voltando em alta performance quando acontece uma certa situação na sua vida adversa? Lembre-se, eu não falo de problema. Ok? Uma certa situação adversa na sua vida, você tem corrigido ou você tem se lamuriado o tempo todo? É isso que nós estamos falando aqui. Uma reprogramação. Ok? E uma outra coisa. Você compra um celular, o maior de memória, de HD, de tudo, ok? Ok. Vez quando você não faz uma limpeza? Com certeza, tem que fazer. O celular é muito bom, o mais caro que tiver aí.
Mas com o passar do tempo, você vai lá e faz uma limpeza, não faz? Você está fazendo isso na sua vida? Você está fazendo isso na sua vida? Ou você só está simplesmente lamuriando, reclamando, lamuriando e reclamando? Para com isso imediatamente. Assiste esse programa desde o começo, que você vai ver dicas de sucesso, que, principalmente essa pergunta que eu vou fazer agora para o nosso entrevistado. Quais demandas as pessoas levam para seus atendimentos em consultório? Quais são as maiores demandas? Prestem atenção, caneta e papel, que a dica agora é de sucesso. Uma das demandas que mais tem chegado para mim, principalmente depois da pandemia, né? Foi a ansiedade. Altos níveis de ansiedade, por conta, né, de todo aquele processo de ficar em casa, aquela questão toda. Ansiedade, medos, fobias. E ultimamente tem chegado muita demanda com relação ao fator profissional. Os medos das pessoas dentro da sua área profissional, né? O medo de... Tem gente que tem medo de sucesso, né? Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Então tem muitos medos que aparentemente são simples, mas quando você faz uma anamnese na consulta, você descobre que aqueles medos têm muito mais profundidade. Então os medos ligados à parte profissional tem sido uma demanda muito grande. Eu podia contar uma historinha minha aqui? Pode contar várias. Falando da pandemia. Na pandemia, eu atendi ainda em consultório, no A1, né, no consultório. E a pandemia impossibilitou as pessoas de saírem de casa e ir para o consultório. E eu me vi assim, foi muito desafiador para mim. Né? A gente não deve falar difícil, né? É desafiador, porque o desafio, se você falar difícil, você coloca realmente uma barreira na tua frente. Se você fala é desafiador, todo desafio requer uma superação. Isso. Então fica muito mais fácil da mente lidar com isso. Então o que aconteceu comigo? Eu fiquei ocioso e ansioso ao mesmo tempo. Por conta de estar em casa, ainda não tinha habilidades para trabalhar com online, né? Ainda tinha certa dificuldade. Foi quando eu desenvolvi essa habilidade. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que eu sempre gosto de contar isso para as pessoas. De uma hora para outra, eu em casa, me deu vontade de fazer pintura em tela, quadro. E eu pensei, nunca fiz isso na minha vida, nunca tinha tido incorporou um pintor eu nunca tinha pegado um pincel para fazer uma pintura, mas eu tive essa vontade, esse desejo. E eu comecei a me questionar, mas como é que eu vou pintar se eu nunca pintei? Mas eu acreditei nessa possibilidade. Então, uma dica para você aí que está me escutando. Se você tem um insight, uma ideia, alguma coisa que vai te trazer um resultado positivo, acredita. Porque lá dentro de você existe uma capacidade que você desconhece. Né? Como eu falei no começo, todos nós temos crenças limitantes, mas temos possibilitadoras. Muitas delas nós desconhecemos. E eu acreditei naquela intuição. Fui ao centro da cidade, comprei, né? Consegui comprar, e está mesmo em muitas lojas fechadas, comprei o material e comecei a rabiscar, comecei a desenhar. Vi alguns vídeos no YouTube para pegar algumas dicas. E quando eu estava pintando um belo dia, depois de vários dias, minha esposa olhou para mim assim, que quadro bonito está fazendo. Aí, eu fiquei animado, né? Eu recebi um elogio, tá bonito. Não era uma foto sua no quadro, não, porque aí não vale, viu? Aí não vale. Aí não vale, né? Eu estava desenhando uma paisagem. Você me acredita que isso me entusiasmou, eu comecei a pintar vários quadros. Pintei vários quadros. Quem entrar no meu Instagram, lá tem agora alguns quadros que você subir lá, rolar para cima, você vai ver que tem uns quadros que eu coloquei, que eu postei. André, para ter uma ideia, eu vendi vários quadros. Vendeu? Vendi. Olha aí! Eu vendi vários quadros, ficaram lindos meus quadros, as pessoas se admiravam. Como é que você nunca fez curso de pintura, nunca e desenvolveu dessa forma? E esses quadros que eu vendi foram bem vendidos, por sinal, que deu justamente até para ajudar em algumas despesas. Entendeu? Então, assim, foi uma superação para mim. Né? E eu sempre gosto de contar isso porque isso motiva, porque, poxa vida, o cara que nunca pintou, acreditou e conseguiu. E me motivou. Aí aquilo me deu assim, um alto ânimo tão grande que eu comecei a atender online e as coisas começaram a fluir. E quando eu voltei muito mais fortalecido. Olha a dica de sucesso que o Roberto deu aqui agora. Olha a dica de sucesso. Ele teve um insight. Opa, pintar. Aí ele podia ter olhado para ele, aos céus, à terra, não vou pintar, eu não sei pintar, não gosto de tinta, eu sou alérgico, eu não tenho pincel, está na pandemia. Quantas dificuldades ele poderia ter colocado? Ele no começo disse, poxa, mas realmente, isso veio da onde? Que eu não sei, né? Nunca mexi com... Mas vou tentar. Mesmo na pandemia, ele buscou uma loja que vende pincel, que vende tinta, comprou as telas e ele começou a pintar. Isso virou um hobby no começo, e depois virou um negócio, porque ele vendeu vários quadros.
Olha só que dica de sucesso. O que é que você está esperando para sair dessa cadeira agora, dessa cama agora que você está deitado aí, entendeu? Reclamando da vida, que nada vai dar certo. Pense em algo que você pode fazer, um curso que você pode dar, de algo que você entende, tá certo? Uma ajuda que você pode dar. Eu tenho uma pessoa que eu fiz um treinamento com ele, uma mentoria em processo de coaching, um rapaz de 30 anos de idade, formado, com 2 formaturas, mas sem estar trabalhando. Pensa. Sem estar trabalhando, não conseguiu se encaixar. Um bico aqui, um bico ali, um bico aqui, um bico ali. Aí eu falei para ele, faça algo que ajude a pessoas a resolver uma situação, uma demanda dela que elas não conseguem. Saia com isso na sua mente. Ele passou, fez um estudo e ele descobriu que ele poderia ser, eu vou usar um termo, não é domador de cachorro não, passear com os cachorros das pessoas que não podem, que não tem tempo. Hoje cachorro é um membro da família. Pelo que se gasta, pelo que se cuida, é um membro da família. Então, ele passou a ganhar dinheiro passeando com o cachorro. Uhum. Passeando com o cachorro. Já imaginou? Ele não estava ganhando dinheiro nenhum, ele passou a trabalhar com isso e hoje ele está nesse segmento do mundo pet. Apenas uma dica de sucesso que eu dei para ele e ele parou e disse, poxa, eu posso fazer isso aqui, ó. Entendeu? E você, exatamente isso aqui agora. Ou você está se entregando. Ah, eu acabei um relacionamento, não vai dar certo. Ah, eu perdi o emprego, não vai dar certo. Ah, eu perdi meu comércio, não vai dar certo. Não, não. Vai dar certo sim. Agora, como você vai reagir a essas crenças que lhe limitaram, é que vai ser o diferencial. Vai para o YouTube, assiste o programa do André Pimentel, vai no YouTube, veja o Roberto Silva, vá no YouTube, veja outras pessoas que falam sobre o tema que você está precisando e se desenvolva. Roberto, além da inteligência emocional e programação neurolinguística, quais outras ferramentas você utiliza em seus atendimentos? Além dessas que você falou, eu trabalho também com o Reiki e com terapias vibracionais, que não é só o Reiki, mas outras terapias vibracionais, e trabalha com a elevação vibracional. E quando você eleva o seu estado vibracional, pela lei da atração, diz que você não atrai o que você quer, só o que você pensa. Você atrai aquilo que você emite. Então você junta, né? Então se você junta o pensamento, o que você quer, com o sentimento, né? Usando aqui a questão do coração, do sentimento, você passa a emitir uma vibração para o universo e você atrai mais daquilo para você. É aquela velha história, quem vive reclamando, murmurando, ela gera energia de murmuração e ela vai atrair mais daquilo para ela. Agora, se você emite uma energia de positividade, de alegria, de conquista, você vai atrair mais daquilo para você. E os resultados, com certeza, serão bem melhores. É por isso que eu falo aquela frase que fala assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Por quê? Porque as pessoas geralmente vão rezar ou vão fazer prece com sentimento de lamúria, com sentimento de tristeza, né? de petição, de falta. E pela lei da atração é isso que você recebe de volta. Tá? Não tem nada a ver com Deus ser ruim, mal, não. É porque você está emitindo essa energia para o universo. Está recebendo mais daquilo. Então eu trabalho com essas questões do estado vibracional, da elevação do estado vibracional e também com a hipnose, que trabalha com reprogramação mental. E na hipnose a gente vai buscar muitas vezes crenças que estão guardadas que a pessoa não tem nem ideia que tem. Vai lá na fonte, lá no inconsciente, a gente resgata aquilo e faz uma ressignificação. E não adianta só lembrar, só trazer. Tem que saber fazer uma ressignificação para que aquela pessoa veja aquela situação de uma outra forma. O que aconteceu, aconteceu. Não tem mais como mudar, aconteceu. Caiu. Se você caiu, se você, você sofreu um trauma, você sofreu, está ali no passado, está guardado. Mas só que a forma como você vai olhar para aquilo é diferente, muda totalmente. É exatamente isso. Olha o que o Roberto falou, né? Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, ó. Pensamentos que geram sentimentos, que geram emoções, que geram resultados, e o final pode ser sucesso ou insucesso. O que é que você está pensando? As pessoas falam assim, André, significa que se eu pensar positivo a minha vida muda rápido? Eu digo, não, é o começo. É o começo. É o começo. Então, pensamentos que geram sentimento, que geram emoções e que geram resultados. Eu falo de ciúmes. Quando alguém tem ciúme, né? O casal que está começando a namorar, aí ela liga ou ele liga, né?
Um liga para o outro e não consegue falar. Aí vê o pensamento de quê? O que é que está fazendo agora? Por que é que não me atendeu? Aí gera um sentimento ruim aqui dentro. Não é isso? Que gera o quê? Emoções, uma emoção ruim. E que gera resultados. O que é resultado? Muito ciúme e acaba relacionamento. Pronto. Entendeu? A fisiologia muda. Quando você está com um sentimento ruim, a fisiologia muda. E aí? Então você automaticamente coloca o antivírus em você, que são todas essas dicas que foram dadas aqui no nosso programa Foco Sucesso, que você vai eliminar e você vai andar mais rápido. Entre essas ferramentas, você citou a hipnose. Como a mesma ajuda as pessoas no processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional? A hipnose. O pessoal tem medo de hipnose. Tem hipnose, né? É porque existem muitos mitos, né? A pessoa tem medo de não voltar, né? Entrar no processo de relaxamento. E tem pessoas que acham que vão falar o que não deve. Ah, será que o terapeuta vai fazer eu falar o que eu não quero falar? Ou então tem medo. Vou contar meu segredo, então eu vou dormir, não vou conseguir acordar. Então, na primeira sessão, inclusive, André, a gente faz uma desmistificação disso. Então, um bate-papo, uma conversa e mostra que existem muitos mitos. Que na verdade a hipnose é algo muito natural. Todos nós, em algum momento do dia, somos hipnotizados. Já aconteceu com você, que está me escutando aí, está dirigindo, de repente você se vê no lugar que você queria ir. Já cheguei, você está admirado. Então, o trajeto, você ficou tão focado que você ficou em um estado de relaxamento tão grande que você não percebeu o caminho. Você estava em estado de hipnose naquele momento. Entendeu? Você estava vendo na televisão um filme, de repente alguém chama você e você está tão focado que você não escutou a pessoa chamar por você. Então, a hipnose é um estado de foco, né? É um estado de comunicação mais profunda. Então, a hipnose ela tem o poder de fazer você trazer a informação que está guardada, trazer para nível consciente e fazer uma ressignificação, transformar aquela informação. Tá? Então, a hipnose ela tem ajudado muitas pessoas a trazer, inclusive, os potenciais que ela tem guardado dentro dela. Traz à tona, ela ajuda a pessoa no processo. Não é aquela hipnose circense que a gente vê na televisão, né? É hipnose clínica. É aquela hipnose que a gente faz com um processo muito responsável, um processo muito profissional mesmo, que a pessoa entra no processo de autoajuda, ela mesma reconhece as suas limitações, seus potenciais. Então a hipnose tem sido assim, uma ferramenta fantástica, né? Fantástica para as pessoas, né? E uma coisa que eu queria falar também, André, você falou há pouco tempo sobre a questão de você, do sentimento, né? Do que você pensa, do que você sente e que atrás dos resultados. E você falou também que nós podemos a qualquer momento mudar, né? Mudar nosso estado emocional. Rápido. E eu queria fazer um pequeno exercício com as pessoas, eu posso? Pode. Olha só, interessante. Quando você faz um alinhamento do que você está pensando, o teu diálogo interno, com o teu sentimento, você gera um resultado. Pode perceber que quando você está muito preocupado, vamos supor, está preocupado com uma conta, né? O boleto venceu e você está todo preocupado. Pode observar que ao ficar preocupado com isso, o teu corpo segue o padrão. A fisiologia. Fisiologia, você fica com o ombro baixo, olha para baixo. Toda pessoa ansiosa pode perceber que ela está sempre olhando para baixo. Aí você fica, aí você percebe que você olha para baixo, o ombro fica caído e o corpo leva o padrão daquele pensamento. Esse conhecimento de que você pode mudar que você pode mudar a postura e automaticamente você muda o pensamento. Existe esse conhecimento na PNL. E o inverso também é verdadeiro. Então, sabendo disso, é muito fácil você transformar o estado emocional. Quer ver? Você em casa, olha para cima, levanta os braços e tenta pensar alguma coisa triste nessa posição. Tenta pensar aí. Depois você bota no comentário, você comenta de alguma forma aí. Se você consegue pensar coisas tristes ou tem um sentimento ruim dessa forma. Vibrando desse jeito. Vibrando. Né? Olhando para dá um sorriso assim e tenta pensar nisso. Geralmente não consegue, desafiador. Da mesma forma, olha para baixo, estende os braços para o chão, olhando para baixo mesmo, e tenta pensar uma coisa bem alegre. Tenta ficar alegre nessa posição. Ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena. Pensa ficar feliz. Tenta ficar feliz. Geralmente, isso é desafiador. Porque o pensamento elevado não é compatível com a postura caída. Verdade. Não é possível, não é compatível. Então, tendo esse conhecimento, que isso é um conhecimento que muita gente não tem, né? A maioria não tem, tendo esse conhecimento, você pode mudar rapidamente. Pô, se eu estou preocupado, se eu estou triste, eu percebo que o meu corpo está caído, o que é que eu faço? Eu mudo minha postura. Levanto os ombros, me levanto, vou fazer algum movimento para mudar aquele pensamento. Automaticamente o pensamento ele não tem mais compatibilidade com aquela postura e muda. Isso. Né?
É exatamente isso. Danara, quando você faz o treinamento de oratória, quando eu fiz treinamento para ser palestrante, fiz fiz o curso de palestrante em oratória, uma coisa que nós aprendemos é que o corpo fala. Isso. O corpo fala. Você não pode estar aqui dizendo assim, suspender o punho aqui para vibrar e falar, hoje vai ser um dia ruim. Essa conexão com a mente não está dando certo. Todos os dias, vou dar uma dica de sucesso para vocês também aqui agora. Todos os dias eu saio de casa e eu falo assim, eu tenho saúde, eu tenho sucesso e eu tenho prosperidade. Todos os dias. Eu tenho saúde, eu tenho sucesso e eu tenho prosperidade. Eu dou esse comando para a minha vida. O meu corpo, ele entende que eu preciso fazer isso. Lembra? Já foi comentado aqui. A mente, ele aprende através de padrões repetitivos. Se você diz, vai ser ruim, é triste, não vai dar certo, e só, pronto, não vai dar. Agora, quando você vibra, eu tenho saúde, eu tenho sucesso, eu tenho prosperidade diariamente, pode ter certeza que a saúde, o sucesso e a prosperidade vai caminhar ao seu lado. André, mas eu falei que eu tenho saúde, sucesso e prosperidade e eu vivo doente. Vai mudar. Uma hora vai mudar. Pode acreditar nisso. Porque muda a minha vida, muda a do Roberto e vai mudar a sua também. Olha o que o Roberto falou aqui agora. Olha, ele fez a dinâmica. Volta aí no YouTube que você vai ver a dinâmica que foi feita. Então, o padrão vibratório é que vai mudar os seus resultados. E no tocante à hipnose, vocês que têm medo de hipnose, nós, como hipnoterapeuta, nós damos apenas sugestões. São sugestões hipnóticas, ok? Vai chegar, o pessoal diz exatamente isso aqui, mas eu vou ficar ali, se você for embora eu fico ali tonto o dia todo, você fala, não, acabou. Se não tem a sugestão, acabou. Não é para sempre não. Roberto, fale um pouco sobre as novidades, estou sabendo que, já falamos aqui sobre um treinamento, que está chegando um novo treinamento por aí, informa mais detalhes disso aí, desse treinamento. Pronto. E no final você vai dar os seus contatos, que é que está todo mundo querendo saber como é que fala contigo, né? Pronto. Nós desenvolvemos um treinamento chamado Superando Limites, é o nome do treinamento. O treinamento vai acontecer em outubro, dia 8 de outubro. Outubro ou setembro? O treinamento é outubro. O treinamento é em setembro. A palestra que é... A palestra, nós temos uma palestra agora, no dia 5 de setembro, às 18h30, ali na edifício Plaza Tower, na Santos Dumont. Em Fortaleza, Fortaleza. Okay? E esses treinamentos, essas palestras, têm justamente esse objetivo, de levar essa clareza às pessoas, né? De trazer esse despertar, né? Despertar, que nós estamos, a grande maioria das pessoas, eu creio que 5% das pessoas hoje estão mais ligadas nesse despertar, né? desse autoconhecimento. As pessoas, de um modo geral, falando em hipnose, acho que o grande desafio do hipnoterapeuta é tirar as pessoas da hipnose. Porque elas vivem hipnotizadas pelo sistema, pelo processo, pela dificuldade. Hipnotizada. Então, nosso trabalho, na verdade, é de tirar a pessoa da hipnose, entendeu? Então, assim, eu posso dar meus contatos? Pode. Então, quem tiver interesse em participar dessa palestra, que vai ser uma palestra transformadora, inspiradora, né? A gente vai falar sobre superação de limites, e inclusive o tema da palestra são os 4 passos ideais para você alcançar seus objetivos. São 4 passos que eu vou falar na palestra lá. 4 passos, 4 passos somente. Para você alcançar os teus objetivos. Okay? E nessa palestra vai ser transformadora mesmo. Então, entre em contato com a gente. Meu contato é 85, aqui de Fortaleza, 98709-1916. É o WhatsApp. Então, você manda mensagem para mim. Olha, Roberto, eu assisti o programa aí com o André, o programa Sucesso e Foco, e eu quero participar dessa palestra. E você será muito bem-vindo. Qual o seu Instagram? É Roberto Silva Palestrante. Roberto Silva Palestrante. Pronto. Fácil. Entendeu? Então, você tem essa palestra gratuita. Gratuita, só uma observação. Gratuita, mas a gente pede apenas 1 quilo de alimento não perecível, que nós vamos doar para uma instituição carente. Olha aí. Entendeu? Então, o que é que acontece? Você pode reprogramar a sua vida apenas com 1 quilo de alimentos. É isso aí. Tá certo? Então, entendam isso. Quando você entender que quanto mais você trabalhar o seu conhecimento, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você procurar se atualizar, e ter técnicas e ferramentas que você vai aplicar na sua vida, toda vez que acaba um treinamento nosso no Instituto Pimentel, eu falo a seguinte frase: até aqui eu caminhei com vocês. A partir de agora, a aplicabilidade de tudo que você
passou aqui, que você aprendeu, é por sua responsabilidade. Porque as pessoas falam assim, eu participei de um treinamento com o Roberto, não dei nada. Aí eu pergunto, que já aconteceu de eu perguntar assim para as pessoas, mas tem quanto tempo? Tem 6 meses. Eu disse, onde é que está a apostila? A apostila, não sei. Tá na gaveta. Quando ele chegou em casa no dia do treinamento, no dia lá, 1º de janeiro, que ele está falando agora em julho, né? Vou dar um exemplo. Quando ele chegou no dia 1º de janeiro, ele botou numa gaveta e nunca mais ele aplicou nada. Agora a culpa é do Roberto. E nós já falamos aqui sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Você está colocando a responsabilidade da sua vida nas outras pessoas, você não está fazendo nada. Porque fulano não me deu dinheiro. Porque Beltrano não fez isso. Porque Cicrano não fez isso. Não, a responsabilidade toda ela é sua. Aprenda isso. Eu criei a fórmula do sucesso. Vou passar aqui mais uma vez. Está nos nossos treinamentos. Primeiro, objetivo. Anota aí. Primeiro, fórmula do sucesso. Objetivo. Qual é o objetivo que você tem na vida hoje? Tem que ter um objetivo. Meta. Em quanto tempo? Você precisa mensurar. Não, você tem 20 anos e diz assim, eu quero comprar uma casa. Jogou para o universo. Não, quando? Então, meta. Quando? Foco, que é o nosso programa Foco Sucesso. Coloca o foco. Já tem um objetivo, já tem a meta, coloca o foco. Pronto. Depois do foco, vem a parte mais importante, que são as ações. As ações. Porque se eu ficar sentado aqui o tempo todo, eu não consigo resolver o que eu tenho que resolver. Depois vem resultado. E depois vem um sucesso. Então a fórmula do sucesso é objetivo, metas, foco, ações, resultado e sucesso. O último dedo aqui, o que é? Sucesso. Então isso você precisa aplicar na sua vida. Porque eu garanto, se você aplicar isso na sua vida, diariamente o seu cérebro vai entender que você foi reprogramado para o sucesso. Não é isso, Roberto? Dê suas considerações finais. A sua mente vai ser reprogramada e você tem a capacidade de reprogramar a sua mente. Né? Até na nossa infância nós somos totalmente dependentes das informações. Quando você tem autoconsciência, você pode reprogramar e gerar sua própria crença possibilitadora, repetindo tudo isso que o André falou. Eu posso, eu consigo, você faz essa auto-reprogramação. E uma dica que eu gosto de dar bastante é você adquirir a capacidade de estar presente. Estar de presença. Quando está presente no aqui e agora, você começa a perceber o que está pensando, o que está sentindo. Então, foca agora no teu momento presente, né? Agora. Deixa de estar sempre só no futuro ou lá no passado. Está no passado, você está depressivo, está no futuro, está ansioso. Então, esteja no presente, que aqui no momento presente, você tem um controle das tuas ações, das tuas emoções e dos teus resultados. Isso. Roberto, passa rápido, são 58 minutos, passa rápido, mas eu tenho certeza que o programa foi um sucesso, tá me entendendo? Todos vocês aí, vai para o YouTube também, assiste 10 vezes, por quê? Porque isso aqui não falei que é um treinamento, que é uma mentoria de 1 hora, e olha quantas dicas de sucesso nós passamos aqui para vocês. E lembre-se, pensamento que gera sentimento, que gera emoções e que geram resultados. O que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? Porque o que você está passando hoje é simplesmente nada mais, nada menos que resultados. Roberto, foi um prazer ter você aqui, enriqueceu muito o nosso programa. Depois vamos voltar para falar sobre outro assunto, outro tema, tá? Porque cuidar das pessoas é a nossa obrigação maior nesse mundo. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.